Você já ouviu alguém dizendo que a célula-tronco é a cura da artrose? Pois é, parece um milagre, né? Mas será que é isso mesmo? Hoje eu vou te mostrar sem enrolação o que a medicina sabe e o que ainda está longe de saber sobre o uso de células-tronco no tratamento da artrose de quadril. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vamos acabar com a dor no seu quadril. Primeiro a gente precisa entender o que são células-tronco e por que a gente fala tanto nelas. As células-tronco são como alguns operários do nosso corpo. Quando você tem uma lesão, por exemplo, uma lesão de pele, uma lesão no osso, às vezes até na cartilagem, essas células adormecidas no nosso corpo recebem um sinal e vão trabalhar para reconstruir aquilo que foi danificado. Existem vários tipos de célula-tronco e o tipo mais estudado na ortopedia é a célula-tronco mesenquimal, que ela é encontrada principalmente na medula óssea e na gordura corporal. E os estudos científicos mostram que essas células têm um potencial anti-inflamatório e regenerativo, mas eles não criam cartilagem nova em pacientes com artrose avançada. E um bom exemplo são os pacientes jovens com lesões localizadas e sem desgaste total da articulação, porque esses pacientes eles podem ter bons resultados. Como que a gente recomenda o uso de células-tronco? Primeira coisa, você não pode confiar em promessas de regeneração completa em qualquer estágio da artrose. Isso é errado. Quando você pensa, mas não é uma célula natural do nosso próprio corpo, qual o problema que pode ter? Sim, ela é uma célula, mas não quer dizer que ela funcione sempre. Como que as células-tronco podem te ajudar? Elas podem aliviar sintomas, mas elas não podem reverter a doença quando ela já compromete os ossos do seu corpo. E onde que entra a célula-tronco no tratamento da artrose de quadril? Antes da gente entender o tratamento, é preciso entender o problema. A artrose, ela sempre começa com pequenas fissuras na cartilagem e essas fissuras vão aumentando e evoluem até o osso ficar exposto. Qual que é o momento certo? As células-tronco podem ajudar nos estágios mais iniciais da artrose, quando você ainda tem uma cartilagem preservada e a dor já começa a te limitar. Mas, nesse caso, a dor não pode ser incapacitante. Existe uma revista científica que é focada em cirurgia preservadora. E nessa revista saiu um trabalho mostrando que as infiltrações com célula-tronco melhoraram clinicamente o paciente em até 40% dos casos. Para você poder entender, é como se você tentasse reformar uma casa que tem uma trincazinha. Já dá para resolver. Mas se a destruição é completa e o teto já caiu, é só reconstruir uma casa nova. E para você que pensa em fazer uma infiltração com células-tronco no quadril, eu preciso que você entenda uma coisa. A avaliação com imagem de alta resolução, por exemplo, uma ressonância, é essencial antes de qualquer indicação de procedimento. Agora, tem como fazer o uso de célula-tronco só para poder evitar a prótese? Bom, se o seu caso já é um caso avançado, esse tipo de tratamento pode postergar sua cirurgia, mas ele não vai impedir sua cirurgia. E como que as células-tronco vão ajudar na artrose de quadril? Você, primeiro, vai ter melhora da dor, você vai ter um aumento da tolerância ao movimento, ou seja, vai fazer mais movimentos, mas ela não faz milagre. Pacientes que têm artrose grave de quadril não vão beneficiar com o uso de células-tronco. E como que é feito esse procedimento com células-tronco? Tem duas principais fontes. A primeira delas, que é a medula óssea, e a segunda, que é a gordura abdominal. As duas precisam de uma coleta, um preparo e uma aplicação com um controle rigoroso para poder evitar infecção e complicações. Na medula óssea, a coleta é feita através do osso da bacia. A gente coloca uma agulha especial dentro do osso, o conteúdo ele é aspirado, concentrado e aplicado na estrutura que está doente ou às vezes até na articulação. Quando a gente vai coletar da gordura, a gente retira com uma microlipoaspiração ali e esse processado ele é feito para poder separar as células que têm um maior potencial regenerativo e essas células são introduzidas. Agora, cuidado, o local da aplicação faz toda a diferença. Aplicar de forma aleatória na articulação, sem precisão, ele pode gerar mais inflamação do que melhora do resultado.
E os trabalhos mais modernos mostram que sem técnica adequada a chance de sucesso é menor do que 20%. Agora imagina, 1 em cada 5 vai funcionar, ou seja, 80% não funciona. E eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, por exemplo. Aplicações feitas com uso de ultrassom ou com navegação digital, elas têm as melhores taxas de resposta. Então, qual que é a recomendação? Questione qual que é o método, como que vai ser feita a coleta, onde que vai ser aplicada e quais são os riscos. Ah, mas se é do seu próprio corpo, tem chance de dar errado? Sim, existe a possibilidade de dar errado. Você pode ter reações inflamatórias, você pode ter dor intensa, em alguns casos nenhuma melhora, sem contar na infecção. Então entenda, viu? A eficácia depende da técnica, do momento da doença e principalmente do seu perfil. E quem que realmente vai se beneficiar? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. Paciente com perfil ideal é paciente entre 40 e 60 anos, que tem uma artrose leve a moderada, que tenha um estilo de vida ativo, não tenha sobrepeso e não tenha doenças crônicas, que possua bons hábitos de sono, alimentação e que faça fortalecimento muscular. Então, os melhores resultados foram observados em pacientes ativos, saudáveis, com dor persistente, mas sem colapso ósseo. E se você já tem uma artrose avançada, com osso batendo osso, esse não vai ser o tratamento ideal para você. Ah, doutor Murilo, mas eu vi num vídeo alguém com artrose severa que melhorou. A melhora pode ter vindo de outras estratégias feitas juntos com a infiltração, como por exemplo uma analgesia, um bloqueio nervoso. Preciso que você entenda. Pacientes bem indicados pode prolongar a vida útil da articulação. Agora, precisa ser bem indicado. E onde que mora o perigo na utilização das células-tronco? Bom, infelizmente, o entusiasmo com a célula-tronco atraiu muito oportunista e muita gente séria já caiu em cilada. Promessa de cura definitiva, indicação para paciente com artrose terminal, uso sem controle técnico e sem controle científico é o que leva ao maior problema. O FDA, que é o órgão de regulação americana, ele já alertou em diversos comunicados sobre o risco da falta de padronização e os riscos que as aplicações mal feitas podem gerar, principalmente em relação a complicações. Então, eu vou deixar uma recomendação final para você. Primeiro, nunca confie em quem oferece um tratamento milagroso ou que cobra fortuna sem explicações. E qual que é a objeção mais comum? Ah, mas o médico parecia confiável. Por isso, peça uma segunda opinião nesse tipo de caso. Quando a infiltração é feita de forma irresponsável, além de ineficaz, ela pode atrasar o seu tratamento que realmente funciona. Então agora, papel e caneta na mão que nós vamos recapitular. Primeiro, a célula-tronco atua como uma moduladora e não criadora de cartilagem. Os melhores resultados são em artrose leve ou em artrose moderada. A técnica, o tempo da doença e o perfil do paciente são determinantes para o sucesso do tratamento. As promessas milagrosas são um bom sinal de alerta. E é um campo muito promissor, mas que exige muito cuidado e muito critério. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta se você já ouviu falar desse tipo de tratamento. E o mais importante, não se deixe enganar por promessas. Dor no quadril tem tratamento sério e confiável. Até semana que vem.